Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos quantos ouvir e participar desse vídeo que estamos gravando agora, ao vivo, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou Sebastião, do canal A Bíblia Diz, pelo YouTube. Você pode entrar no nosso canal na configuração de @a Bíblia Diz 150, @a Bíblia Diz 150. Estamos de volta trazendo mais um vídeo e desta vez falando sobre a aliança de Deus com o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel estão passando uma situação muito complexa, muito difícil, muito complicada, do ponto de vista político, religioso, cristão e também do ponto de vista econômico, né, financeiro. Entre as pessoas que já faleceram, os judeus que já faleceram, até pessoas que não eram judeus que faleceram, não? Adultos, crianças, jovens, soldados, né, de guerra do exército de Israel, até brasileiros e outros países, de outras nacionalidades que ali estavam fazendo parte daquela corporação militar. Mas o Senhor, Ele nos traz uma advertência que serve para o povo de Israel e serve para nós. Porque, de qualquer forma, a primeira nação no mundo foi israelitas. Foram descendentes de judeus, né? Desde Noé até Abraão, e de Abraão prosseguindo até hoje. Nós, pela fé, somos descendentes de Abraão, né? As primeiras gerações durou até Noé, quando houve o dilúvio, e depois de Abraão, né, passando pelo período dos profetas, dos reis, dos profetas, e pelo período depois de Cristo, no Novo Testamento, e vem aí a era apostólica, e até hoje estamos por aqui trazendo esta meditação sobre a palavra de Deus. Mas observamos, irmãos, que todas as vezes que Israel passa por sofrimento, Deus dá vitória. Mas tem um porém. Se nós voltarmos lá nos antigos escritos do Antigo Testamento, na época dos sacerdotes, desde todas as vezes que o povo de Israel sofria, tinha sempre uma causa por trás disso. Esta última guerra, esse episódio de guerra que Israel está passando hoje, cercado por vários países inimigos, né? E não poderia ser diferente. E agora, Irã, Hezbollah, Egito, e outros países, né? Iraque já se manifestando também para fazer retaliação, criar retaliação contra os ataques de Israel, mas a imprensa só menciona, só veicula para o mundo, a imprensa mundial, os ataques de Israel, que todas as vezes que Israel ataca, é porque Israel feriu homens, mulheres, cidadãos civis, quer dizer, trabalhadores, pessoas decentes, honestas, que estavam escondidos, se protegendo. Mas a imprensa não diz que no meio deles estavam grupos de extermínios, né? Grupo de milícias armadas pertencente ao Hamas, que foi deles que partiu o primeiro ataque naquele dia daquela festa que jovens israelenses estavam se divertindo, e quando um grupo de guerrilheiros armados do Hamas entrou em ação, invadiram o local da festa e fuzilaram, mataram muitas pessoas ali, muitos jovens, né? Moças e rapazes, e não ficou só por isso, porque depois dali houve sequestro
né? Houve espancamento, continuou uma sequência de violências dali. E aí Israel teria que se levantar e se manifestar para defender o seu povo. Tem algo errado até aí? Não. Tem algo errado nisso, em Israel se levantar para defender o seu povo? Não tem. Um país tem o direito, a liberdade de, de atacar outro país quando, de forma violenta, quando este país não está lhe agradando? Não tem. E Hamas não é um país, Hamas é um povo, né? Devidamente protegido pelos palestinos e também pelo Irã, né? E Hamas não é tratado como um grupo de garotos decentes, bonzinhos. É tratado como terroristas, são reconhecidos como terroristas. Mas mesmo assim eles são defendidos, né? Defendidos por muitos países. Agora Israel sempre é judiado em palavras, é perseguido em palavras, é acusado em palavras. Israel sempre sai como o pior da turma, né? Como os piores, os violentos, os cruéis, os assassinos, os derramadores de sangue. Então Israel sempre pega o pior, né? Mas observem todas as histórias das guerras de Israel, Israel nunca fez frente para atacar nenhum país. Sempre eles respondem, né, quando são atacados. E se sabe que todos os países têm a defesa própria da sua soberania, né? Da sua soberania. Todo país faz isso. O país não pode deixar ser atacado e ficar por isso, né? Mas o que nós vamos falar, nós não vamos falar de guerra, nós vamos falar daquilo que Deus, das alianças que Deus fez com o povo de Israel. A Bíblia nos mostra que o Senhor fez 4 alianças com o povo de Israel. A primeira aliança foi com Noé, lá na época, no dia do dilúvio, ali quando o Senhor acertou os detalhes com Noé, que ele construísse uma arca e chamassem o povo para que eles entrassem na arca, porque o Senhor estava com um projeto, um plano pronto para destruir a terra com água. E sabemos que aquela arca não era uma arca do tamanho do mundo para abrigar, né, toda a população, toda a humanidade. Então Deus já sabia que não ia todo mundo. Então ele fez de acordo com a medida, com a necessidade do momento. Ou seja, compartimentos para a família de Noé e compartimentos para, claro, Noé, a sua esposa e seus 3 filhos e suas 3 noras, comportavam 8 pessoas. E ali, compartimentos para os animais. Para os animais, e de cada animal teria que entrar um casal. Né? Ali Deus acertou os detalhes, fez a aliança com Noé. A segunda aliança foi com Abraão, quando o Senhor pediu que Abraão saísse da sua terra, da terra dos seus parentes, da sua parentela, e seguisse a um lugar aonde ele não sabia, mas o Senhor iria guiá-lo até lá e iria mostrar aonde seria o lugar que o Senhor queria colocar Abraão e sua família. A terceira aliança veio com esta aliança de Abraão, logo em seguida vem Ismael e vem Isaque, a aliança prossegue aos 2, né, porque o Senhor fez promessa de prosperidade aos 2 filhos de Isaque. Então, essa promessa que Deus fez com Abraão, ela se estendeu aos seus filhos. Aqui me chama a atenção um ponto que, para você que está nos escutando, para você filho de sacerdote, filho de obreiro, para você filho de pastor, para você filho de líder religioso, que não se comporta como um filho de um líder religioso, né? Que não se comporta como um jovem, como uma moça decente, adolescente, que não se comporta, que inflige as regras, que quebra a aliança que Deus fez com seus pais, né? A aliança de proteção, de guarda, de bênção, de vitória e prosperidade. Então, aqui vem a minha chamada de atenção para você. Então, eu conheço, não são poucos filhos de obreiros e de pastores que sofrem a consequência terrível das suas desobediências, porque os pais
tiveram um trabalho muito grande para manter a fidelidade com Deus através da sua aliança, que Deus estabeleceu com eles, mas os filhos não foram pelo mesmo caminho. Então, neste vídeo, que já os irmãos sabem que o tempo passa muito rápido, mas vamos aqui resumir. E a Bíblia nos diz que o Senhor fez com aliança com Jacó e essa aliança foi para Isaac. Então Isaac casou com uma moça escolhida pelo seu pai. Olha aí como é viver na presença de Deus, na obediência de Deus, na direção de Deus. Então Isaac recebeu a sua esposa e ali geraram 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. Foi as 2 crianças que brigaram no ventre da sua mãe e que saíram agarrado no tornozelo do outro, né? Então, pela regra, Jacó, a promessa divina de Deus para os filhos de Abraão, que era Isaac, só seria um. E depois a sua posteridade, que veio 2 crianças gêmeas, Esaú e Jacó. E aquelas 2 crianças nasceram, dentro do ventre elas já não se entendiam, já não se davam bem, né? Nasceram e houve muitos altos e baixos durante a infância das 2 crianças. Veio aquele problema que Ismael nasceu antes de Isaac, quer dizer, isso contaminou a família de Abraão, trouxe problemas, trouxe cobrança, Deus não se agradou daquela parceria, né? E veio o Isaac, veio o Jacó e o Esaú, e o Jacó era para nascer primeiro, né, para sair primeiro, e o Esaú logo em seguida, mas houve um imprevisto que o Esaú saiu primeiro, mas o Jacó, para não ficar para trás, segurou no pé do Esaú para sair os 2 juntos de uma só vez. Mas assim nasceram. Mas a promessa específica de Deus era para Jacó. Tanto é que logo em seguida Deus muda, depois daquela peleja que Jacó teve com o anjo, né, lá no vale de Jabote, aonde ele se agarrou com o anjo e só soltaria depois que ele fosse abençoado. E ali, depois dali, o Senhor mudou o nome dele e passou a ser chamado de Israel. Que esse Jacó chamado Israel daria origem, né, geraria as 12 tribos, né, de Israel. 12, que ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher, mas os 2 homens que estavam na mira de Deus, os 12 filhos, homens, né, que gerariam 12 tribos, a chamada 12 tribos de Israel, que são descendentes de Jacó. E nós estamos aqui também como descendentes de Abraão. E que nesta palavra que nós lemos aqui, a Bíblia diz que o Senhor estende esta aliança lá com Noé primeiro, depois vem Abraão e depois vem Jacó, que era a aliança perpétua que geraria Israel, e a 4ª promessa com Jesus, através da cruz do Calvário, dando o seu Filho único para nos salvar. E Israel hoje paga um preço muito alto por não reconhecer Jesus como o Messias prometido para salvar toda a humanidade, e o país que não reconhecer esse particular de Deus, essa aliança de Deus com o mundo, com o povo, com toda a humanidade, vai sofrer as consequências. Então Israel só poderá melhorar a sua história, o quadro desta situação, quando os judeus começarem a se dobrar diante do Filho de Deus, né? Perderam a oportunidade de conviver com ele, de estar com ele, e Jesus disse isso numa dos evangelhos: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todo aquele que ele me receber, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, esta palavra, ela se conclui aqui. Então, esta 4ª aliança, que é uma aliança que nunca vai acabar. E as 2 provas, exatamente ali a 4ª aliança que Deus fez através de Cristo com toda a humanidade, inclusive Israel. Israel não pode ficar de fora. Ela continua sendo a nação eleita exclusiva de Deus. E agora vem também aqui
Eu quero mostrar para você as, as duas provas, as duas provas é, que o Senhor prova a, a fidelidade dele com Deus, porque numa das passagens bíblicas o Senhor diz que ainda que o homem seja infiel, mas ele continua sendo fiel para com este povo, para com esta nação, para com este país, para com uma pessoa, mesmo que seja infiel. Mas não se sabe até quando a paciência de Deus vai, até quando a misericórdia de Deus vai, até quando a bondade de Deus vai. Só que a Bíblia diz que o Senhor vai com a sua misericórdia para com o povo de Israel até 1000 gerações. Para com a humanidade, o resto do mundo, até a quarta geração. Então, quarta geração são 120 anos, cada geração corresponde a 30 anos. Então o Senhor vai ter paciência, bondade, misericórdia, perdão, amor, né? Benignidade, fidelidade com a humanidade até 120 anos. Depois de 120 anos, o Senhor já sabe que ele não dá mais conta a pecar, e agora o resto é só apresentar-se na presença de Deus. Em Jeremias 31, 37, isso aqui é um desafio e uma prova para que os homens entendam que com Deus a coisa é diferente. Preste bem atenção, Jeremias 31, verso 37, diz assim: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus, lá em cima, e sondado os fundamentos da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Aqui o Senhor está dizendo que se os homens puder medir a superfície da terra onde nós pisamos, da superfície do globo terrestre, até as dimensões celestiais, até o topo, a medida exata, quantos milhões, bilhões, trilhões de metros, ou quilômetros, bilhões de quilômetros, da superfície até tocar no firmamento azul. É um desafio. Se a ciência pode, se o cientista pode, se os especialistas podem, se a tecnologia pode avançar tanto até chegar a esse ponto, o Senhor faz um desafio aqui. Quem pode, faça. Se alguém pode, faça. Meta a cara e faça. É um desafio de Deus. Agora o Senhor diz aqui que ninguém vai conseguir, por quê? Se o Senhor diz que ele não pode quebrar a aliança com o povo de Israel, então jamais ninguém vai poder. Porque se alguém pudesse medir, o Senhor quebraria. E ele diz que não quebra. Então o resultado final é que se o Senhor não pode quebrar, então ninguém vai poder medir, especificar. Alguém pode até chutar, pode até se aproximar, mas medir de forma exata. Entre a superfície até o firmamento azul e da superfície abaixo até o final do espaço sideral, totalizando quantos milhões de quilômetros para cima ou pés para baixo, para cima e para baixo, então o Senhor sabe que ninguém vai conseguir. É perca de tempo. Muita gente vai morrer no caminho e não vai conseguir. Então, esta é a primeira prova, e finalizando a segunda prova, finalizando aqui, a segunda prova nós vamos ver aqui no Salmo 105, que é exatamente a prova do arco-íris, que o Senhor não pode invalidar a sua aliança, que estabeleceu aliança perpétua com o povo de Israel, certo? Para quem não sabe o que significa o arco-íris, é a prova de Deus para o povo de Israel e para toda a humanidade, porque não chove somente em Israel, chove em todo canto, em toda parte do mundo. Salmo 105 diz o quê? No Salmo 105 diz assim, glórias a Deus. Salmo 105, verso 15, de 8 a 15. Preste bem atenção. Ele se lembrará da aliança da palavra que empenhou com milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo a ti, darei a terra de Canaã como vossa herança. Quando em poucos homens
em número, sim, muito poucos, e peregrinos nela quando andavam de nação em nação. Agora aqui, bem aqui, diz assim, não permitiu ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não matareis os meus profetas. Isso aqui também é um alerta para o mundo e para o Brasil e para os brasileiros. Vocês que abrem a boca para ferir os homens e as mulheres de Deus, para ferir, para atacar, para ameaçar, para matar, como já mataram muitos, né? Se prepare porque cada um recebe a sua parte. Tá certo? É um alerta de Deus para toda a humanidade, inclusive para o brasileiro, que o brasileiro tem uma língua afiada para maltratar e perseguir o povo de Deus, né? Como que o povo de Deus seja culpado de tudo de ruim que acontece no Brasil. De tudo que acontece no Brasil, o culpado é o povo de Deus. Vocês nem sabem que o povo de Deus, eles são chamados de sal da terra e luz do mundo. Ou seja, no momento que for tirado da igreja, o mundo ficará escuro, e no momento que for tirado a igreja, a carne velha, pecaminosa, a massa humana pecaminosa, que só sabe pecar e gosta de pecar e continua pecando, esta carne velha, pecaminosa, vai apodrecer sem sal, porque quando se tira o sal da carne, ela apodrece. Então, vai ser tirado o sal e a carne vai apodrecer. Então, se prepare, porque o negócio não é brincadeira. E aqui diz, que a segunda prova é que o arco-íris, quando ele se instala nos céus, diante de um temporal, diante de um temporal, ali é uma prova que Deus está mostrando, Deus se lembrando da aliança que ele fez com o povo de Israel. Então, esta outra prova do arco-íris, ela não se quebra. Observe você, que é uma prova tão visível, que todas as vezes que surge nos céus brasileiros, ou então qualquer parte do mundo, é um temporal, que achamos que agora vai ter um novo dilúvio, não vai ter mais dilúvio, nunca mais, o Senhor garantiu, e que o mundo não se acabaria mais com água, e o mundo agora se acabará com fogo. Você pode escrever aí no seu caderno, vai se acabar com fogo e não com água. E a prova disso, quando surge o temporal, imediatamente o arco-íris entra em ação, mostrando o arco de Deus instalado sobre a terra para sugar aquele temporal de chuva, para não cair toda a chuva sobre a terra, porque se caísse, geraria um novo dilúvio. E o Senhor disse que não vai ter mais dilúvio. Aquele foi o primeiro e o último. Não vai ter mais. Então confie nesta palavra. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Glórias a Deus e até a próxima oportunidade. Amém para Jesus.